13. Mateus capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 44 ao 52, dando continuidade aí às parábolas de Jesus, né? Mateus 13, 44 a 52. A palavra de Deus nos diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, nós estamos diante da Tua presença e queremos, ó Pai, agradecer por tudo quanto o Senhor já nos permitiu fazer aqui nesta manhã, por poder louvar, ó Pai, o Seu santo nome. E agora, ó Pai, nós queremos que o Senhor também fale, ó Pai, aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, ajuda-nos com que os nossos corações possam estar abertos, e a Sua palavra, ó Pai, possa encontrar guarida, ó Pai, em nossos corações, e que nós não somente venhamos guardá-la, mas venhamos também praticar tudo quanto o Senhor vem nos dizer. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, e em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, nós temos aqui três parábolas que nós vamos basicamente ver nessa manhã, e basicamente se completam, né? Aqui em Mateus capítulo 13, Jesus ele vem ensinando, né, discorrendo sobre o que é o reino dos céus, e ele vem então demonstrando aos seus discípulos, demonstrando ali às pessoas como é o reino de Deus, né? O reino dos céus. E ele começa no versículo 24 do nosso texto aqui de Mateus 13, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente, né? A parábola bem conhecida aí, até mesmo sobre o joio, né, que é semeado ali junto com esta boa semente, e que o inimigo, né, foi quem misturou essa semente, e ele então ensina sobre isso, né, que o reino de Deus é assim, que a obra de Deus, né, a igreja de Cristo Jesus, ali tem tanto o joio, né, quanto o trigo. Depois, no versículo 31, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, e ele começa a dar aqui a nós um ensinamento sobre o reino de Deus com respeito ao seu crescimento, à sua expansão, que é aquela pequena semente ali que é colocada na terra, e ela então cria-se ali, né, um grande arbusto, uma grande árvore ali, né, aquela pequena semente. O reino de Deus é assim, né, o reino de Deus, a obra de Deus começa nesta terra aqui, pequeno, e depois então ela vai crescendo, né, ela vai se multiplicando, e de forma que hoje, né, nós estamos aí com milhares e milhares de pessoas salvas ao redor do mundo, mas no início, né, nós sabemos muito bem que não foi assim, até mesmo aqui em nossa cidade, em Pitangueiras, né, quando o missionário fundador chegou aqui, pastor Agenor, ele chegou aqui em Pitangueiras, basicamente era ele, a sua família, e o pastor Kirk, né, que também o apoiou no início com a sua família, foram os dois que começaram esse trabalho aqui, o pastor Kirk começando a obra em Sertãozinho, e começando aqui juntamente com o pastor Agenor. E começou, né, com um pequeno grupo, né, e hoje nós temos vários irmãos na igreja, né, salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, sem contarmos aqueles que durante os mais de 30 anos, né, da igreja aí, que se converteram
e que estão, né, muitos deles na glória eterna, outros que mudaram para outras cidades, estão servindo a Deus em outras igrejas, naquelas cidades às quais estão residindo. Né? Então, veja, amado, mas a obra de Deus ela começa pequena, e ela vai crescendo, e ela vai tomando proporções as quais até mesmo nós não conseguimos mensurar. Né? Somente Deus consegue ver o tamanho, né, desta obra, a expansão desta obra aqui nesta terra. E ele ainda no versículo 33, aqui de Mateus 13, ele também fala, né, sobre que o reino dos céus é semelhante ao fermento, mais uma vez trazendo aquela ideia sobre o crescimento. E aqui agora, no versículo 44, no texto qual nós lemos aqui até o 52, Jesus ainda vai continuar ensinando sobre essa questão de que é o reino dos céus. Ele continua colocando, trazendo, né, os seus discípulos, mostrando aos seus discípulos como é o reino dos céus. E ele então traz aqui duas parábolas, tanto a parábola do tesouro escondido, como a parábola da pérola, que são parábolas basicamente que se unem, né? Basicamente os mesmos significados ali. Nós vamos ter alguns que talvez vão dizer que a parábola das pérolas, né, já está falando sobre alguém salvo e a vida, né, o testemunho dele, o trabalho dele para com o Senhor, mas a maioria, né, dos teólogos aí vão trazer essas duas parábolas se ligando mesmo em um mesmo ensinamento e com um grande contraste entre as duas, nos ensinando duas belíssimas lições aí. Então vamos lá, vamos discorrer. Hoje, creio eu que nós seremos bem breve, visto que o texto, né, as parábolas também são curtas. Então vamos lá. Primeiramente, queremos analisar aí o tesouro escondido, né? Ou seja, aquele homem ali no versículo 44, que a palavra de Deus diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, né, dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja, amado, que a parábola aqui do tesouro, né, este tesouro foi um tesouro que foi encontrado ali, e este tesouro, a palavra de Deus aqui, ela quer dizer para nós, né, que isso é a salvação. A salvação é o tesouro maior, é o tesouro mais precioso que um homem pode encontrar. Interessante, né? Aquele homem, ele encontrou um tesouro valioso naquele campo. Nós sabemos algumas coisas aqui com respeito ao contexto, né? Que naquela época havia sim alguns tipos de bancos onde as pessoas guardavam os dinheiros, mas a maioria desses bancos só poderiam ser guardados ali pessoas que realmente fossem pessoas de posse, né? Mas eram raros os pobres até mesmo que poderiam guardar, então era uma prática muito comum naquela época as pessoas pegarem os seus bens valiosos e irem esconder em algum lugar da sua propriedade, né, para ficar ali seguro por conta até mesmo de algum saque, né, que algum bandido venha fazer na região e eles não serem roubados. O grande problema é que muitos destes homens no passado, eles esconderam seus tesouros valiosos sem contar nada para ninguém, e aí então é onde, basicamente, o que nós acreditamos que a parábola aqui nos ensina é que este tesouro foi escondido. Este homem agora, talvez até mesmo trabalhando naquela terra, ele cavando ali, ele encontra esse tesouro valiosíssimo ali naquela terra. E aí, então, o texto nos diz que ele sai, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo e assim, então, poder, né, tirar aquele tesouro, aquele dinheiro e gozar dos frutos aí daquele achado. Então, amado, veja que a salvação aqui, ela é este tesouro. Ela é este tesouro escondida em Cristo Jesus, né? Se nós podemos dizer assim, escondida, né? Mas ela está em Cristo Jesus. A salvação, ela está em Cristo Jesus. Olha que o texto diz aqui que a salvação, nesse tesouro, né, tão precioso aqui, ele trouxe a este homem uma grande alegria. Este homem ficou imensamente alegre por conta de ter recebido, de ter encontrado, né, aquele tesouro. Assim também somos nós. Quando nós encontramos, né, a salvação em Cristo Jesus, eu estou dizendo aqui, alguns gostam de polemizar um pouco, né? Não estou dizendo que Jesus estava perdido, mas nós estávamos perdidos, e nós então conseguimos, né, através de Cristo ser apresentado a nós então conseguimos ali ver realmente o valor de Cristo Jesus para nós. E assim então, quando nós encontramos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós confiamos nele, nós entregamos a ele a nossa vida, recebemos dele a salvação,
Amado, nós temos realmente grande alegria. Nós sabemos disso, né? Todos nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos quão grande alegria a salvação que Cristo dá nos traz. Então, amado, essa grande alegria deste homem aqui representa também a grande alegria a qual nós recebemos no momento da nossa salvação. Veja que você talvez quando teve o seu encontro, né, com Cristo, quando você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, talvez naqueles dias você estava passando por tantos problemas, por tantas aflições. Talvez até muitos daqui que estão nos assistindo, talvez até mesmo tenham pensado em algum momento, né, na sua vida, até mesmo de tirar a sua própria vida. Chegaram a esse ponto. Mas, amado, quando encontraram a Cristo Jesus ali, quando Jesus veio a eles, quando Jesus deu a eles a salvação, essa pessoa se encheu de alegria, de gozo. E essa pessoa, então, ela se esqueceu, né, de tudo aquilo que ela carregava. Porquanto no momento da nossa salvação, aquele fardo pesado, qual todo homem sem Cristo leva, aquele fardo de tristeza, aquele fardo de pesar, quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é tirado aquele fardo de sobre nós, e Deus então nos dá, né, um jugo, né, suave e um fardo levíssimo, o qual até mesmo nós não conseguimos nem mesmo sentir, né, o peso, basicamente, desse fardo, comparado com aquele peso do fardo do pecado, o qual nós carregávamos anteriormente. Então, amado, a salvação é esse tesouro precioso, a salvação é esse tesouro, né, que traz alegria. Agora, algo interessante, né, que aqui na parábola Jesus nos ensina, é que este tesouro, ele foi um achado. Ele foi um achado. Ou seja, aquele homem não precisou trabalhar durante anos e anos para poupar aqueles recursos, para colocar naquele baú ali e então encontrá-lo depois. Não foi ele quem fez isso. O trabalho ali para juntar aqueles recursos ali não foi daquele homem. Assim também, amado, a salvação. A salvação também não é um trabalho nosso. Nós não fazemos, né, como alguns pregam e querem ensinar, que nós fazemos por merecer. E que nós então vamos trabalhar, e que nós então vamos conquistar a nossa salvação pelos nossos próprios esforços. Nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina, né, a respeito disso, que nós não podemos fazer nada com respeito à nossa salvação, a não ser somente crer em Cristo Jesus, recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. A obra a qual era para ser feita, né, para que houvesse a salvação, esta obra era uma obra exclusiva de Cristo Jesus, e ele cumpriu com esta obra na cruz do Calvário. Então veja, amado, nós não podemos fazer nada. A salvação, ela é de graça. A palavra de Deus, né, nos diz isso, texto bem conhecido, nós sempre temos citado aqui na nossa igreja, né, nos cultos, mas o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde a palavra de Deus nos diz ali que, vamos lá, né? Eu tenho de cor, mas acabei esquecendo agora, não sei porquê. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, amado, que a salvação, ela é uma obra, né, de Deus. Ela é um presente que Deus dá ao homem. E não vem, né, das obras, para que ninguém se glorie. Isso diz o texto, né, que é pela graça. E graça significa o quê? Favor imerecido. Eu sei que talvez algumas pessoas, né, tenham ouvido tanto sobre o que você tem que fazer por merecer, que você tem... Amado, a palavra de Deus diz que nós nunca vamos conseguir fazer por merecer. É uma graça. É um favor imerecido. O homem jamais, se não fosse Deus estar dando este presente para nós da salvação, o homem jamais conseguiria com seus próprios esforços. Ainda que fosse uma pessoa extremamente boa, a qual ninguém pudesse falar mal algum dela, ainda assim, se ela não receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela ainda estará condenada ao inferno, ao lago de fogo. A palavra de Deus nos diz sobre isso. A palavra de Deus nos diz também que o homem não pode até mesmo usar os recursos os quais ele tem financeiro nesta vida aqui para conquistar o céu. Aquela parábola onde Jesus ensina sobre aquele homem, né, louco, que trabalhou a sua vida, gastou toda a sua vida buscando enriquecer-se. E ele então havia tido uma boa safra, uma boa colheita,
e ele agora destruíra depois os seus celeiros pequenos e aumentar aqueles celeiros, guardar ali os seus bens, suas riquezas, e ele agora dizia no seu coração: alma, tens em depósito bens, agora come, bebe, descansa, folga. E as palavras, né, de Jesus ali ensinando, vem aquele homem a seguinte pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ninguém pode chegar ao céu comprando o céu. Eu sei que neste mundo, né, dada a corrupção, os homens conseguem muitas coisas através de comprar, né, as pessoas. Mas, amado a Deus, né, ninguém compra. Não há condição alguma do homem chegar diante de Deus no céu, de estar ali diante da presença de Deus pelos bens aos quais ele possua. Nós falamos no domingo passado, né, sobre o rico e o Lázaro. E o rico ali, ele não foi para o céu por causa dos bens que ele tinha. Ou seja, mesmo ele tendo um valor enorme de riqueza na sua mão, ele não pôde comprar o céu para si. Ele também não foi para o inferno porque ele era rico. Mas ele foi para o inferno porque ele confiara nas suas riquezas, ele perdeu a sua vida correndo atrás de riquezas aqui neste mundo e se esqueceu realmente de cuidar da sua vida eterna, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, amado, a salvação é um tesouro precioso que o homem encontra e encontra em Cristo Jesus. A salvação é um tesouro precioso preparado por Deus, nós não podemos fazer nada. Veja que aqui é um achado. Aquele homem, ele achou um tesouro que não custou a ele nada. E, amado, veja aqui que esse tesouro, né, qual este homem achou, ele foi novamente e ele escondeu aquele tesouro novamente na terra, para que então fosse, vendesse os seus bens, para então chegar ali, comprar aquela terra e ter então o seu tesouro em suas mãos. Amado, aqui o tesouro, né, foi escondido, aquele homem guardou. Jesus, ele deve ser guardado nos nossos corações, amém? O homem que quer ser participante do reino dos céus, do reino de Deus, ele precisa ter Jesus Cristo guardado no seu coração. Jesus deve estar, né, no seu coração. Jesus deve estar realmente reinando soberanamente no seu coração. Veja que é o Espírito Santo que conduz o homem e indica onde achar esse tesouro. Amado, você pode chegar ao conhecimento de como ir para o céu unicamente por dois meios: através da leitura da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. Veja que a palavra de Deus nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque tantas pessoas estão caminhando, né, a passos largos para o inferno, porque essas pessoas não têm se importado realmente em aprender da palavra de Deus, em ler da palavra de Deus. E elas não estão preocupadas na correria, né, do dia a dia, nessa busca por riquezas, nessa busca por fama, nessa busca, né, por até mesmo ter e angariar neste mundo aqui vários amigos. Ela não se preocupa de maneira nenhuma em estar cuidando da sua alma. O seu bem mais valioso é a sua alma. É ela unicamente que vai ter o valor eterno. Por mais que você tenha amigos neste mundo, ao partir daqui eles ficarão aqui. Por mais que você tenha bens neste mundo, quando você partir deste mundo eles ficarão aqui. Mas, amado, você precisa cuidar da sua alma. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa achar este verdadeiro tesouro, o qual é Cristo Jesus. Jesus é aquele que quer dar a você a salvação, quer dar a você a vida eterna. E para encontrá-lo, você precisa ler a Bíblia. Você precisa estar até mesmo aprendendo, né, dentro de uma igreja que tenha realmente o compromisso com a palavra de Deus, com ensinar este livro santo, e não uma igreja onde tem um compromisso com o homem, que está preocupado em trazer aos ouvidos das pessoas que ali frequentam aquilo que vai agradar a eles e não a Deus. Um dos grandes problemas, né,
dos cristãos durante esses últimos tempos é justamente o buscar ouvir aquilo que lhe agrada. Interessante que quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós não vamos encontrar, na maioria das vezes, coisas que nos agradam. Pelo contrário, né, a palavra de Deus ela nos impacta a santificação, ela nos ensina, né, que o homem sem Cristo ele está condenado ao inferno, que o homem é mau, que o homem é pecador e que o homem realmente carece de Cristo, porquanto senão vai padecer no inferno pela eternidade. A palavra de Deus nos ensina, até mesmo a nós que somos salvos, a palavra de Deus muitas das vezes coloca diante dos nossos olhos os nossos pecados, para que nós então venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos tomar o caminho correto, o caminho direito. Então, amado, é através da palavra de Deus é que você vai conhecer o verdadeiro caminho para o céu. Algumas igrejas estão aí ensinando, né, que não, você vai para o céu se você der dízimo, você vai para o céu se você fizer boas obras, se você fizer aquilo ou aquilo outro. Amado, a palavra de Deus diz que você vai para o céu unicamente, exclusivamente, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa encontrar este grande tesouro, Cristo Jesus. Você precisa recebê-lo na sua vida, a salvação a qual Deus quer dar a você. Amado, outro meio, né, de você chegar a Cristo Jesus é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz o homem e indica onde achar esse tesouro. Aquele dia em que nós, né, nos entregamos a Cristo, nós recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Naquele dia nós ouvimos da palavra de Deus, nós ouvimos o Evangelho de Cristo Jesus, e o Espírito Santo ele trabalhou no nosso coração de forma tão eficaz, a ponto, né, de dar a nós a certeza, sim, de que nós éramos pecadores, a convicção de que nós estávamos condenados ao inferno sem Cristo. E Ele então nos mostrou, nos apontou que a única solução era receber a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Evangelho de Cristo Jesus é assim, né? Ele é pregado e, amado, ele trabalha, né? O Espírito Santo trabalha de forma eficaz no coração dos homens. De forma que o homem precisa dar ouvido, né, à palavra de Deus, dar ouvido a esse Espírito de Deus, o qual trabalha no seu coração, para que ele então possa entregar a sua vida de fato a Jesus Cristo. Esse tesouro vem da fé única, exclusiva em Cristo, que é quando o homem deixa tudo e confia totalmente, exclusivamente na obra vicária de Cristo. Lembra este homem? Este homem vendeu todos os seus bens. Ou seja, ele deixou tudo aquilo para trás. A única coisa que agora tinha valor para ele era este grande tesouro, o qual ele queria adquirir. Amado, a única coisa que realmente deve ter valor na nossa vida, e nós devemos realmente confiar, é realmente em Cristo Jesus. Infelizmente, né, quantos cristãos, salvos sim, mas que ao invés de estar até mesmo trabalhando em prol do reino de Deus, estão preocupados com outros afazeres, com outras coisas, se esquecendo de que realmente a única coisa que importa neste mundo aqui, a coisa mais valiosa é justamente Cristo Jesus, o qual nós recebemos. A parábola ainda diz aqui no versículo 44, na parte B, fala ainda sobre a alegria, né, deste homem. Esse tesouro encheu aquele homem com grande alegria. Quem acha Jesus encontra a verdadeira alegria, a plena felicidade. Amado, muitas pessoas, né, neste mundo estão procurando a felicidade, estão procurando paz, estão procurando encontrar algo que venha realmente saciar o seu coração. Eles sentem que alguma coisa lhe falta, eles não conseguem, mesmo que procuram, eles estão procurando muitas das vezes a felicidade, a paz na bebida, nas drogas, no dinheiro e tantas outras coisas. Mas, amado, mesmo quando eles ali fazem estas coisas, quando eles chegam até mesmo a serem milionários, bilionários, eles ainda conseguem ali entender que nada daquilo traz ou pode trazer a eles a felicidade e a paz a qual eles procuram. É somente Jesus. Este homem teve seu coração cheio de alegria quando ele então ali encontrou aquele grande tesouro. Assim são também aqueles corações que encontram a Jesus Cristo, estão cheios de alegria. Quem acha Jesus encontra nesta verdadeira alegria. Romanos 14, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim lá, Romanos 14, 17,
porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. Amado, este é o reino de Deus, né? Este reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de grande alegria. De grande alegria no Espírito Santo. Amado, este homem, né, ele teve a decisão. Ele tomou a decisão quando encontrou aquele tesouro, ele tomou a decisão e ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, para poder então possuir aquele tesouro. Amado, nós também devemos renunciar a tudo e nos entregar por inteiro ao Senhor Jesus. Abra comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos lá rapidinho. Lucas, capítulo 9. Verso 23, texto bem conhecido. Lucas 9, 23. A palavra de Deus nos diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Veja, amado, que aquele homem, né, ele havia deixado todos os seus bens de lado, vendeu tudo aquilo, trouxe para adquirir um bem maior, ao qual é Jesus Cristo. Amado, aqui a parábola não está querendo nos ensinar de forma nenhuma, né, que a salvação ela é comprada por dinheiro. Nós já falamos um pouco sobre isso. A salvação ela nunca será comprada por dinheiro. A salvação ela é de graça. Mas aqui, amado, o que Jesus aqui quer ensinar através dessa parábola é justamente que nós devemos deixar as coisas deste mundo como coisas secundárias em nossa vida. Aquilo não tem valor. Aquilo que deve ter valor primário em nossas vidas é Jesus Cristo. Esse homem tomou a decisão de deixar tudo para correr atrás daquele tesouro valioso, né? Para chegar a obter aquele tesouro valioso. Amado, quantas pessoas neste mundo estão aí procurando enriquecer-se, até mesmo alguns até com um sentimento bom, dizendo: eu quero enriquecer para eu poder ajudar os pobres, para ajudar os menos, né, favorecidos neste mundo. E talvez até muitos desses estejam pensando que vão, através destas obras, conquistar para si a salvação. Mas, amado, a palavra de Deus nos ensina que não é assim que o homem conhece, ou melhor, né, não é assim que o homem é salvo. É unicamente, exclusivamente por Cristo Jesus. Deixar, né, de confiar em si mesmo, deixar de confiar nos seus próprios méritos, para entregar-se completamente a Deus, confiando na obra dele, a obra vicária a qual ele executou naquela cruz, no Calvário. Confiar que realmente o sangue dele ali derramado é mais do que suficiente para salvar-nos da condenação eterna. Arrependermos dos nossos pecados, receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então veja, amado, a segunda parábola, a parábola da pérola preciosa, no versículo 45 ao 46, aqui o reino dos céus é comparado com um homem negociante, e este homem negociante, aqui Jesus mostra, né, um grande contraste entre as duas parábolas, que é justamente a ideia de um tesouro perdido e uma pérola que foi buscada e encontrada. O tesouro perdido foi encontrado sem qualquer esforço, enquanto que a pérola aqui ela foi encontrada pela busca desse negociante. Amado, aqui Jesus nos ensina que nessa questão, até mesmo da salvação, há pessoas que de repente elas tropeçam na graça de Cristo, mas há pessoas que estão na vida buscando realmente o meio de encontrar a salvação. E amado, de fato, eu me lembro, né, lá em Franca, um irmão, né, em Cristo, mas antes dele se converter, ele estava passando na porta da igreja, e ele ali de carro com a sua esposa, olhou para sua esposa, parou na porta da igreja, olhou para sua esposa e falou assim: olha bem, hoje nós vamos vir nessa igreja aqui. E ele então, né, foi ali na igreja, ele ouviu a primeira vez a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora sim, há outras pessoas, né, que estão dia após dia buscando, estão tal como Cornélio, estão ali tentando, fazendo de tudo, até mesmo tentando ser um bom religioso para conquistar a vida eterna,
Mas, no entanto, amado, Cornélio precisou ter um encontro ali com Jesus. Ele precisou entender ali, quando Pedro, né, vai até ele para instruí-lo, para ensiná-lo, de que a sua vida religiosa não podia fazer nada por ele precisava realmente confiar no sacrifício de Cristo Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amado, esse é o grande, né, contraste que Jesus aqui coloca nessas duas parábolas, ensinando, né, que uns chegam a Cristo sem muitas dificuldades, ou seja, não precisam, de repente, de um trabalho, né? Às vezes nós que estamos evangelizando, às vezes nós ficamos tanto tempo orando por uma pessoa, falando de Cristo para aquela pessoa, anos e anos, até que aquela pessoa se converta. E há algumas outras pessoas que nós falamos uma única vez, aquela pessoa entrega, né, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, amado, Jesus mostra que há, sim, no reino de Deus, pessoas que estão chegando, né, com facilidade, se rendendo aos pés do Senhor Jesus, mas há outras pessoas que vão vir também por trabalho. Vão vir através de a igreja de Cristo Jesus, né? Não se esmurecer no trabalho da pregação do Evangelho, continuar pregando, continuar ensinando, porque sim, há muitas pessoas neste mundo que estão buscando a Deus. Só que eles não sabem aonde, ou da forma, melhor dizendo, né, da forma correta de se buscar a Deus. E infelizmente, né, estão aí envolvidos em seitas, aprendendo heresias que são veneno para a alma. Então, amado, Jesus, né, ele fala sobre isso aqui na parábola da pérola. Tesouro, né, perdido foi encontrado. Veja que no decorrer aqui da parábola da pérola, nós vamos encontrar a grande similaridade, né, entre as duas. Nós vemos aí que este homem, olha comigo aí mais uma vez, versículo 45, do nosso texto de Mateus 13, verso 45, ele diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Veja que este homem aqui, este é o grande, né, diferencial ali, o grande contraste entre as duas parábolas, onde um homem do tesouro, ele tropeçou no tesouro basicamente, né, cavando, encontrou um tesouro. Este homem aqui, ele buscava esta pérola. Verso 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Veja, amado, que mais uma vez aqui, este homem, né, ele entendeu que a pérola ali era algo de grande valor. A pérola mais preciosa a qual ele podia encontrar, ele achou aquela pérola e ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha para comprar aquela pérola. Amado, veja que nós, né, estamos aqui dentro da similaridade das duas parábolas e aqui, mais uma vez, mostrando, né, o grande valor o qual Jesus Cristo tem. Ele é o maior tesouro, ele é a maior pérola que nós podemos achar neste mundo. Amado, realmente Jesus, ele é o Salvador. Amém? Ele é o Salvador. Veja ainda que o texto diz, né, aí, ele nos ensina ainda que a pérola, ela é produzida, e ela é produzida pelo poder de Deus. Assim como a salvação é uma graça de Deus. Veja que a mesma semelhança, né, com a questão do tesouro que ali aquele homem encontrou, que ele não precisou fazer nada para juntar aqueles recursos, aqui também a pérola é uma obra do poder de Deus. O homem não pode produzir uma pérola valiosa. Eu sei que há algumas pérolas artificiais que são produzidas pelo homem, mas por ser artificiais não tem valor. Mas aquela pérola, né, que é ali produzida dentro daquela ostra, e que aquela pérola genuína, bela, com um brilho, né, maravilhoso, quanto mais perfeito o seu formato ali esférico, quanto mais brilho aquela pérola tem, amado, aquela pérola se transforma em algo de grande valor. Assim, amado, é produzido lá pelo poder de Deus, da criação de Deus. Assim também a salvação a qual Cristo dá é algo também que é feito pelo poder de Deus, a graça de Deus. A salvação é uma graça de Deus, não é produzido por homem. Ao encontrar a pérola, ele desejou sobremaneira, a ponto de vender tudo o que ele tinha para ir adquirir aquela pérola. Este homem rejeitou todos os seus bens terrenos
e comprou para si uma grande pérola. Mais uma vez, amado, Jesus aqui na similaridade das duas parábolas, nos ensinando que a salvação, ela não é comprada, mas que o homem precisa obtê-la deixando todas as coisas e entregando-se totalmente a Jesus. Por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos falando sobre a vida eterna, a salvação eterna, e nós acabamos nos deparando com algumas pessoas de outras denominações que dizem que a salvação ela não é eterna, que a salvação ela vai depender da sua fidelidade para com Deus, que a salvação vai depender da sua perseverança em Deus, quando na verdade, amado, a palavra de Deus nos diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Ela não depende do homem. O homem não pode fazer nada para ser salvo ou para se manter salvo. A salvação deve ser realmente uma obra, ela é realmente uma obra única e exclusiva de Deus, aonde o homem não pode fazer nada para ajudar a Deus a ser salvo. É até algo, que fica difícil, porque se eu preciso ajudar a Jesus Cristo me salvar, logo então Jesus não é aquele ser todo-poderoso qual a palavra de Deus nos ensina. Eu não preciso fazer nada para ajudar Cristo me salvar. O poder da obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário é mais do que suficiente não só para me salvar, mas para me manter salvo. É Cristo Jesus quem nos mantém salvo. Então, amado, veja que este homem, ele vai e confia todos os seus bens naquela pérola. Ele confia, tudo, ele deixa tudo aquilo para trás e vai até aquela compra daquela pérola. Amado, assim, a nosso encontro com Jesus, nós devemos deixar todas as coisas para trás e nos rendermos unicamente, exclusivamente aos pés de Cristo Jesus. Amado, nós vemos aí as duas parábolas, são similares. Há um único contraste aí na questão de que aquele homem busca, o negociante busca uma pérola de grande valor, e na outra, basicamente, o homem tropeça nessa graça, achando aquele tesouro valiosíssimo. Mas, amado, em ambos os casos, em ambas parábolas, Jesus nos ensina de que a salvação é um bem valioso, produzido por Deus em Cristo Jesus. E é o único meio no qual nós podemos ser salvos, é deixando todas as coisas e confiando somente, exclusivamente em Cristo Jesus. Agora, finalizando aí, eu disse que hoje nós iríamos ser rápidos, agora, versículo 47 a 50, Jesus ainda conta, mais uma parábola, rápida aqui, e ele diz assim, olha o verso 47 a 50, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons e os ruins, porém, lançam fora. Vamos parar aqui, versículo 48. Veja que, amado, Jesus agora ele conta, ainda basicamente é uma conclusão das parábolas falando sobre o reino de Deus acima, e basicamente ele vem agora nos ensinando sobre a questão de que há o juízo de Deus. O reino de Deus, ele vai ser sim colocado com aquelas pessoas que realmente fazem parte do seu reino. E que ninguém pode entrar para dentro do reino de Deus, ou seja, para dentro do céu, para dentro da vida eterna, sem de fato fazer parte do reino de Deus. É tal como aquela parábola, a qual o Senhor Jesus nos ensina, falando sobre a grande festa nupcial. E ali, então, aqueles convidados chegam vestindo vestes nupciais, entram ali, mas de repente, aquele homem, que está ali casando, ele sai, ele começa a andar entre os convidados, e ele vê que uma pessoa está ali, mas sem os trajes nupciais, sem os trajes de festividade. E aquele homem, então, é colocado, lançado fora. Porque, amado, ninguém pode fazer parte do reino de Deus, de fato, ou seja, chegar ao céu, se de fato não estiver trajado com o traje nupcial, ou seja, com a graça
de Cristo Jesus, com a salvação a qual Cristo Jesus nos dá. Então aqui Jesus, ele basicamente finaliza essas parábolas aqui, ensinando sobre este juízo. E olha só, ele ensina, né, sobre esta parábola da rede lançada ao mar, e ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E quando esta rede, na prática da pesca ali de arrasto, né, eu vi isso uma vez, né, quando estive no litoral, aqueles 2 barcos vão se distanciando, lançando, soltando aquela rede, e de repente eles começam caminhando juntos ali, fazendo aquele arrasto, e aí depois eles se fecham lá na frente, e eles trazem então aqueles peixes, né, para a beira do mar, e ali então eles começam realmente a fazer essa distinção, e eles pegam os peixes que são bons e de tamanho, né, para que eles possam vender e tudo mais, e os pequenos eles jogam de novo, né, ali no mar. A questão aqui é que nesta parábola onde Jesus está ensinando sobre o juízo divino, as pessoas não serão lançadas de novo na vida, neste mundo, mas o que o texto nos diz é que eles serão lançados no lago de fogo. Ou seja, o reino de Deus aqui é semelhante a esta rede que é lançada ao mar. Há pessoas diferentes por dentro, até mesmo da igreja. Nós já falamos, né, um pouco sobre isso aqui alguns meses, né, atrás. E por dentro da igreja há pessoas salvas, há pessoas não salvas. Há pessoas que estão aqui trabalhando realmente pela causa de Cristo, há pessoas que estão talvez até mesmo trabalhando contra a causa de Cristo. Há pessoas diferentes. Jesus aqui ensina que há pessoas que fazem parte do reino e há pessoas que não fazem parte do reino, mas estão por dentro, estão no mesmo grupo. Mas que vai chegar o dia do juízo, o juízo final. Olha aí que no versículo 49 e 50, Jesus ele traz aqui a interpretação dessa pequena parábola e ele diz assim: assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Jesus ensina falando, olha, vai haver juízo. Então tome cuidado. Jesus está alertando, querendo alertar o povo, falando assim, olha, você faz parte de fato do reino de Deus mesmo? No capítulo 13 aí, né, qual nós estamos lendo, no versículo 24, ali há uma parábola bem conhecida, né, nós citamos aqui ainda há pouco, Jesus ensinando sobre o reino, né, dos céus, e ele faz ali a parábola ensinando sobre o trigo e o joio. A parábola do joio e do trigo. Jesus mais uma vez ensinando, olha, o inimigo vem e ele lança ali, então tem o trigo e tem o joio. E ele ensina justamente essa questão do juízo no final dessa parábola do joio e do trigo, onde ele diz, olha, que deve se deixar que os dois cresçam juntos. E no dia, né, no final, no momento da colheita, vai se colher e o joio será lançado no fogo e o trigo, né, será armazenado. Amado, assim, Jesus mais uma vez nos chama a atenção para isso. Pense você, faça aí uma introspectiva, vendo esta questão sobre o reino dos céus, sobre a salvação, este bem precioso qual Cristo é para nós, este presente de Deus para nós. Analise na sua vida, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Se você morrer agora, você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza que você irá para o céu? Jesus chama a sua atenção aqui nesta parábola da rede lançada ao mar, dizendo para você, olha, toma cuidado, porque se você não faz parte do reino, se você não é o trigo, se você não recebeu este tesouro, esta pérola preciosa ainda na sua vida, toma cuidado, porquanto você, ao partir deste mundo aqui, você será lançado no lago de fogo. Ou na consumação, né, dos séculos, quando Deus, ele então sentar no seu trono de juízo, e ele ali então estará julgando as nações, você então será lançado no lago de fogo. Ou seja, de uma forma ou de outra, se você continuar a sua vida, vivendo a sua vida, sem receber a Cristo Jesus como Salvador, você será condenado ao lago de fogo. Jesus aqui alerta sobre muitos que foram até mesmo atraídos pela beleza do Evangelho, atraídos, né, pelas músicas.
Eu sei que há dentro de igrejas, né, muitas pessoas que estão ali porque foram atraídos até mesmo pela música a qual aquela igreja ela tem ali nos seus cultos. Talvez, né, músicas que deixam a pessoa, né, animada, empolgada. Talvez músicas que são aquelas músicas que trazem calma, que trazem aquelas pessoas até uma paz momentânea. Mas, amado, de fato, aqueles que devem estar, né, por dentro da igreja, vir à igreja, deve estar vindo para buscar realmente, primeiramente, receber Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E depois de salvo, vindo à igreja para louvar e exaltar ao nome do nosso Deus. Agora, amado, muitas pessoas sim estão, como eu estou dizendo, por conta da música, por conta de que tem uma amizade boa com tal pessoa, por conta daquele grupo, né, ao qual ele participa ali nas repartições, né, da igreja. Ele então tem um grupo ali que ele gosta daquelas pessoas, de estar ali nas programações daqueles grupos. Mas qual é o real motivo de você estar por dentro da igreja? Qual é o real motivo? Você de fato é um membro do reino dos céus ou não? Jesus então nos chama atenção, né, para isso. Terminando. Você, nessa manhã, analise, né, a sua vida. Você de fato faz parte desse grupo do reino dos céus? Se você ainda não faz parte, entregue sua vida a Jesus, hoje mesmo. Espero que você tenha entendido que Jesus Cristo é o bem maior que você pode encontrar nesta vida aqui. Ele é um tesouro preciosíssimo, o qual nós não podemos nem mesmo mensurar valor. Ele é a pérola mais valiosa. E você precisa entender que tudo isso Deus está dando para você de graça. De graça. Basta você crer em Jesus, confessar a Ele os seus pecados e pedir a Ele que salve a sua alma. Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Receba Cristo Jesus nessa manhã como seu único e suficiente Salvador. É simples. Basta você se dirigir a Ele, a Deus, em oração e dizer a Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador miserável. Eu reconheço que somente o seu Filho, Jesus Cristo, que pode salvar a minha alma. Eu suplico ao Senhor: salva a minha alma. Perdoa, Senhor, os meus pecados. A palavra de Deus diz: se você verdadeiramente fizer esta oração com confiança, confessando com fé ao Senhor Jesus como seu Salvador, você tem, no mesmo momento, a vida eterna. Então entregue a sua vida a Cristo Jesus. Vamos orar encerrando? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pelo tempo o qual o Senhor nos permitiu ter na tua casa, por podermos aqui, ó Pai, louvar, exaltar, engrandecer o seu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque nós já temos recebido de graça este grande tesouro, esta maravilhosa pérola a qual o Senhor tem dado a todos os homens. E, ó Pai, muito obrigado pela salvação a qual o Senhor nos dá, mesmo sabendo, ó Pai, que nós não somos merecedores, somos miseráveis pecadores. Muitas vezes, ó Pai, temos pecado contra Ti, temos, ó Pai, desagradado ao Senhor, mas, ó Pai, o Senhor tem nos amado com amor realmente qual nós não conseguimos mensurar. Mas, ó Pai, pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor nessa manhã, que porventura alguém que tem aqui nos ouvido e que ainda não conhece a Ti como Salvador, ó Pai, trabalha no coração dessa pessoa com o Teu Divino Espírito Santo, para que ela receba o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Para que ela receba das Tuas mãos, ó Pai, esta graça, esse dom precioso, o qual é a salvação. E, ó Pai, pedimos, o Senhor continue abençoando o Teu povo, guardando-os, ó Pai, na Tua fé,
e também que o Senhor nos abençoe durante o decorrer desse dia e que hoje à noite nós possamos estar mais uma vez reunidos aqui para louvar, exaltar e bendizer o seu santo nome da forma a qual o Senhor merece e que o Senhor fale, continue, ó Pai, falando aos nossos corações. É em nome de Cristo é que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o nosso culto nessa manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Deus abençoe.